Mais um episódio produzido pelo Talk Leste aqui, é o Cultura na Cidade com o Cultura Leste. Salve, Pedrão! Salve, salve, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá qual horário que você vai estar vendo a gente, né? Mas nosso programa todas as quarta-feiras, às 20 horas. Sempre lá no ar. Como que faz pra galera ver esse episódio? Fala pra gente. Opa, é só acessar o canal do Talk Leste, não é isso? Certo? E posteriormente também está na nosso canal, por enquanto, Cultura Leste, mas brevemente Cultura na Cidade. Cultura na Certo? Cidade. Então assina lá, se você inscreve, pá, bota lá o sininho pra você receber aí as notificações e ficar sabendo das novidades que vão acontecendo. Mas sempre quarta, às 20 horas, em um desses canais, geralmente no canal do Talk Leste, é Cultura na Cidade pra você. Hoje temos uma entrevistada especial da literatura, da música. Quem é ela, Pedro? Quem é ela? Quem é ela? Queridíssima Cláudia Canto. Opa, oi galera. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, boa tarde, boa noite. Gente, muito obrigada pela oportunidade, muito honrada de estar aqui e ainda mais na minha casa, que é a Zona Leste, com essa produção linda que vocês estão fazendo aqui, viu? Parabéns. Obrigado você, Cláudia Canto, por estar aqui no nosso espaço e aceitar o nosso convite, né? Depois de alguns desmarques. Mas o importante é que Pedimos eu tô aqui. escusas por Imagina, isso. imagina, super eu entendo. É isso. Cláudia Canto, a gente sempre tem uma pergunta, assim, peculiar, né, para todos os nossos entrevistados. Quem é Cláudia? Eita, homem, já começa assim, com essa complexidade. Que ainda vai desmiuçando o rolo ali, né? Eita. Bom, o que eu posso dizer de Cláudia Canto? Eu tô me construindo ainda. Eu acho que a minha caminhada na literatura me trouxe muito autoconhecimento. Eu caí, levantei. E agora, nesse momento, a Cláudia Canto está muito mais segura, muito mais madura. Estou em contato com o meu sagrado feminino, com a minha essência de mulher, com a minha maturidade. E isso me fortaleceu em todos os aspectos, profissional, emocional. Então, hoje eu posso dizer para vocês que eu estou muito segura, muito mais do que eu estava antes. E muito feliz comigo. Que bacana. Cláudia, você vem de onde? Nasceu onde? Eu sou oriunda de São Miguel Paulista, aqui, bairro vizinho. Quebrada. Quebrada. Cheia de experiências empíricas de rua. Eu acho que isso me moldou muito, trouxe muitos conhecimentos que me levaram depois para a Universidade de Oxford. Então, eu tenho muito orgulho da minha caminhada na periferia, nas ruas, aprendizado de rua, que eu consegui transformar aos poucos. Depois a gente entra nesse assunto. Mas fui muito cedo para a cidade de Tiradentes, então eu tenho muito orgulho de falar que hoje eu moro no maior complexo habitacional da América Latina, com cerca de 400 mil habitantes, que foi o primeiro lugar que eu tive um banheiro dentro de casa, e eu falo isso com muito orgulho, sem vitimismo. Eu tenho muito orgulho de morar lá, porque como São Miguel não foi tão desafiador para o meu conhecimento, como foi a cidade de Tiradentes, que me trouxe muito contato com o povo, os primeiros bailinhos, os beijinhos na boca, as escolas, o centro cultural. Acabamos de falar do Povas Urbanas, que eu também me formei ali. Então, é muito rico aquilo para mim. Cidade de Tiradentes, eu tiro o chapéu pra aquele lugar, viu, mano? Pelo amor de Deus. Eu sou muito tem orgulhosa. gente boa lá naquele lugar, meu. Nossa, não tem o que falar. Quando fala assim da cidade de Tiradentes, eu moro no Itaim Paulista, sou nascido no Itaim Paulista, mas quando se fala cidade de Tiradentes, eu sei lá, meu, sabe? É um quilombo cultural mesmo, né? Demais. Morei 20 anos lá, 20 anos. O Pedro morou lá, né, anos. Pedro? Da Paulistinha, famosa Paulistinha. Sim, famosa. Morei 20 anos lá. Que bacana. Muito bom. E aí a Cláudia tem essa formação empírica e tem essa infância ali na cidade de Tiradentes. Foi pra lá Como criança, que é na isso? verdade. Então. Fui criança. Eu me formei, eu tenho um livro escrito sobre a cidade de Tiradentes. O primeiro foi Cidade Tiradentes de Menina Mulher, que eu coloco a cidade de Tiradentes como se fosse uma mulher negra que vai tendo muitos filhos e encontrando o bote salva-vidas através da educação e da cultura. E eu faço um paralelo com a minha história, que eu também encontrei na literatura um bote salva-vidas. E agora eu estou na segunda edição, ou melhor, ele está revisitado, e nesse revisitado se tornou A História Desconhecida da Cidade de Tiradentes, que é com o pesquisador Márcio Reis, que eu escrevi, e ele conta a cidade de Tiradentes nos seus primórdios, quando era uma fazenda. A cidade de Tiradentes tem vida ali desde o século XVIII.
entendeu? porque Era tem- considerado um dos territórios mais ricos, era considerado Moema da época. Sim. Era muita riqueza. Então, o Imagino. Márcio conta com detalhes através das pesquisas dele. É o TCC que a gente colocou no livro e fez a mescla com o meu Cidade Tiradentes Menina Certo. Mulher. E também foi traduzido para o inglês, porque a gente não é pouca Tá porcaria. pensando o quê, hein? E ele foi Vai traduzido pensar. pela doutora Margaret Anne Clark, faço questão de falar, pelo Thomas Certo. Mellenhouse, e doutora Margaret Anne Clark, que depois de muito tempo, depois do meu primeiro livro, que me levou para a Universidade de Oxford. E ela Que traduziu bacana. Cidade Tiradentes. É, É muita coisa. rapaz do céu, esse vídeo não vai subir, não. É pesado demais, viu? Vai ser tão pesado que vai ser difícil subir ele na E internet. eu vou tentar ser sucinta, porque, homem, o que eu dei de cabeçada, o que eu... Por isso que é interessante que a pergunta que você me fez no início, quem é a Cláudia Canto? Porque eu me moldei junto com a literatura, com a minha literatura, eu cresci junto com a minha carreira. Então, parece que, assim, eu fui caminhando de um lado, a Cláudia Canto e a literatura do outro, e a gente foi se apoiando. Então, se você lê os meus livros do início, tem aquela formato pueril. Certo. Agora, se você pega o que eu escrevo hoje, já Atual. tem. Eu estou lançando agora o Despertar da Deusa, que é o tema da minha Tá. palestra. Uhum. E aí você vê uma Cláudia Canto extremamente transformada, como foi a minha literatura também. Porque eu comecei com Morte às Vassouras, que é um diário, né? Que Certo. foi uma O experiência. primeiro, né? É o primeiro. Isso há 20 anos atrás. 20 anos. Foi nesse primeiro que você... Esse livro aquela que viagem. eu adentrei a literatura foi uma experiência que eu vivi em Portugal, praticamente no regime domiciliar fechado, trabalhando como empregada doméstica. Uhum. Sim, eu poderia ter pegado a minha mochila e falar, chega. Sim. Só que eu investi tudo que eu tinha, ou seja, nada, para ir para Portugal. E aí eu escutava todo mundo que ia para a Europa voltava milionário. E por Sim. que comigo ia ser diferente? diferente, é verdade. O que está acontecendo? E quando eu fui para lá, eu acreditava que eu iria moldar esse destino, que eu sabia das estatísticas, Certo. mas eu achava que eu era a sortuda do rolê. Sim, Entendeu? você ia A tá- gente sempre acha que com a gente não vai Não vai acontecer. acontecer, né? O outro Não vai vai. Comigo acontecer, não, não. né? Comigo Imagina, não. eu vou ter outra sorte, eu vou conhecer gente. Só que, gente, de repente, era para ter sido como foi. Eu caí praticamente no século XVIII, eu caí num palacete em Lisboa, com um casal oriundos da África do Sul, e ela olhava para minha cara e falava, Cláudia, com você eu posso sair nas ruas porque você não é negra. Foi muito importante para minha descoberta do sagrado, da minha ancestralidade, entendeu? Porque no Brasil a gente vai, sabe, com essa cor, é preta mais clara, a gente vai... morena. E isso na época que eu saí, não era tão forte o recorte racial. Certo. Não era tão assim gritante na minha vida. Então, quando eu chego lá e que eu ouço isso, foi outra descoberta. Imagina. Imagina o racismo ali nas paredes daquela mansão. Exacerbado, assim, né? demais. E eu vivendo aquilo, e eu já era muito lida. Então, eu lembro que tinha uma mesa enorme, eu ficava ao centro da mesa, toda transformada, caracterizada como empregada doméstica, com lacinho, aquela coisa Aquele toda. uniforme de empregada. Para né? caracterizar mesmo. E aí, se eu não tivesse à mesa, eles não comiam. Eu tinha que estar como uma estátua viva ali. Loucura, velho. Eu tinha que estar. E aí, eu dava o sal para um sal para outro, ficava ao centro da mesa. Gente, Sim. isso não faz tanto tempo. E eu dormia num quartinho que eu falo que era o meu quartinho senzala. Uhum. E nesse quartinho senzala, eu levava a vassoura, que é por isso que deu título ao livro, que é Tinha Morte às Vassouras. Vassouras. E aquela maldita vassoura, eu tinha que dormir com a vassoura, porque ela tinha que ela estava dormindo, ela tinha que ver que a empregada ainda estava acordada. Então eu fazia barulho para mostrar que eu estava acordada. Certo. E quando eu acordava, eu tinha que fazer barulho para mostrar que eu já tinha acordado. Então aquela vassoura começou a ser o meu algoz. Sim. Eu olhava para a maldita vassoura e falava, gente, mas eu tinha que estar com aquela vassoura 24 horas. Porque a empregada doméstica, ela não pode parecer um hóspede. Não. Ela tem que estar sempre em movimento, cara. E eu estava lá numa mansão, do nada eu dava cavéia do lado. E aí eu que normalmente eu estava escrevendo alguma coisa. Tá. Porque na terceira semana da casa eu descobri o que o universo, Deus, sei lá o quê, a deusa me colocou naquela situação. Eu já pensava em escrever alguma coisa, eu não tinha um roteiro, então era muito crua. Eu tinha poesias desabafos, né?
E aí, aquela vassoura foi a porta motriz que me direcionou à minha primeira página. Que aí eu peço a liberdade de narrar. Pode ser? Sim, Por sim. favor. Que morte as vassouras. Então, um dia eu estava no meu quartinho senzala, que eu olho para a vassoura do meu lado e eu falo, ela me olha, rude e serena, absoluta e mordaz, já começa a se preparar, sabe que eu estou em suas mãos. Ai, que as minhas mãos estão ásperas e sem canto. Se eu pudesse dizer que ela é obsoleta e não consegue varrer um grão de feijão. Me usa, me abusa e me condena. Morte a todas as vassouras. Cara, nessa época eu já tinha um lance muito pitoresco na minha personalidade. Certo. Só que eu escondia muito, porque eu era considerada totalmente louca. Então eu entrava numa Artista é doido, eu né? entrava numa natural. gaiola. Ai, É gente, eu vou ter que natural. tirar esse brinco, me desculpa. Não, Tá me pode tirar incomodando. o fone também. Eu entrava numa gaiola para conservar um padrão que a sociedade dizia que eu tinha que ser. Sim, pra se enquadrar Para ali, me né? enquadrar. Isso foi a minha morte aos poucos. Eu acho que a maioria das mulheres, eu não sei se o homem passa tanto por esse processo. Então a gente vem com conceitos da infância no qual a mulher tem que sentar assim, tem que usar roupa assada, tem que não sei o quê, tem que falar baixo, não sei o quê. Então quando eu vi, além das crenças que me limitavam como uma mulher negra, de que você não tem a beleza padronizada, de que você sabe que a gente sabe 3 vezes mais como é mais difícil pra gente. E Uhum. isso não é vitimismo, isso não é mimimi. Uhum. Não, a gente Detalhe, entende, porque a gente é cidadão Isso é real. periférico também. então, É. bom, enfim, quando eu faço essa poesia, eu falo, gente, comecei a segurar nesse sonho. Eu ganhava 500 euros na casa, eu ganhava mais no Brasil. Eu estava longe da minha família, minha mãe nem sonhava o que eu estava passando. Eu tinha um dia de Sim, folga, eu tinha arrumado o BO, então eu que segurasse. Então eu não falava nem um terço do que estava acontecendo comigo lá, pra porque o não que tra- estava sendo roubado meu era não era era dinheiro, sua gente. vida, né? Era a minha liberdade. A liberdade de um artista. Pensa, é 3 vezes mais dramático. Sim. Então, eu estava começando a me descobrir como mulher. Então, eu sempre fui muito tímida. Hoje eu faço um exercício para não ser, então parece que não sou, mas eu ainda conservo. Então, eu estava começando a me descobrir como mulher. Eu não podia sair para paquerar, eu não podia fazer nada, eu não podia estudar, eu Sim. não podia. Então, era um cárcere mental total. Detalhe primoroso. Eu me agarrei nisso e falei, "Putz, agora vai." E aí eu começo a escrever. Uhum. E aí eu lembro até hoje o dia que eu decidi romper tudo aquilo e comprar minha liberdade. Obviamente que. Ai, fico preocupada de falar isso. Por favor, corta isso. Não quero falar comprar liberdade, não. Corta. Tá bom? Porque isso pode me trazer problema e eu não quero colocar isso na escravidão. Isso é horrível. O mesmo Certo. peso, entendeu? Que não é o Sim, mesmo peso. tem todo um Então, processo. tira isso. Então, quando eu falei, chega, eu vou embora, eu não aguento mais. E eu já tinha escrito muito. Eu lembro que eu comprei minha passagem. No dia 11 de novembro, dia do meu aniversário, eu me permiti vir embora para o Brasil, com um livro embaixo dos braços, pensando, eu vou me tornar Paula Coelho. Fala, Coelha. Eu vou vender muitos livros, eu vou ficar milionária. Eu era extremamente cega para tudo. Foi uma das coisas que me salvou. Tanto na ingenuidade, porque na periferia Certo. também eu tinha uma cápsula que me protegia, que eu era muito ingênua, e isso Sim. protege. Clarice Lispector tem um conto que fala as vantagens de ser bobo. Quando você vê, o bobo chegou lá. Sim. E eu era assim. É bem isso mesmo. Quando você vê, o bobo chegou lá. Então, quando eu venho com essa ideia da publicação do livro, eu achava que essa história era única, exclusiva, e que ninguém tinha vivido isso. E aí eu fui bater nas editoras, eu não mandava e-mail, eu ia pessoalmente, porque eu descobri desde essa época que eu tinha que fazer a minha correria, que eu tinha que ir atrás. Então, a última editora que eu fui, eu bati lá e essa nossa elite é tão maravilhosa, não te aconselha, eu lá fazendo papel de boba. Sim. Custava chegar, filha, Você precisa. olha o só. caminho é esse aqui. Ó. Esse livro aí, sabe, um direção, não tinha nada, eu era sozinha, por isso que eu cometi muitos equívocos na minha carreira, muitos graves. E aí, quando eu chego nessa última editora,
Eu bati na porta, uma menina deslumbrada e tal, sonhadora, e eu esqueci alguma coisa. Ela falou: Olha, eu adorei, eu vou mostrar pro editor, eu acho que ele vai aprovar. Me iludiu pra caramba, então eu saí felicíssima. Uhum. Sim. Eu esqueci alguma coisa. Quando eu volto, ela tinha pego o meu livro e colocado junto com outras dezenas e centenas de pessoas que sonham em ser escritores nesse Sim. país. Naquela Empilhou lá. Naquela hora, a minha ficha caiu. Falei, não vou conseguir lançar esse livro. Eu ia, até na Companhia das Letras, eu fui para tudo quanto Não. onde que tá? Eu não era indicada por ninguém, gente. É como você Que chegar loucura! Que loucura! Eu ia, né? Então, eu passava assim na rua, editora, e ela batia, sabe? Uhum. Muito louco essa época. Bom, de qualquer forma, eu descobri que eu tinha que me autopublicar. E aí eu faço um empréstimo no banco e lanço Morte às Vassouras de forma independente. Não vendeu absolutamente nada. E eu também, uma coisa que acontecia comigo era uma coisa orgânica, sei lá. Eu não desistia, cara. Até me emocionei. Eu não desistia. alguma coisa. Incrível! Eu tinha tudo para desistir. Porque eu dura, sem dinheiro, minha mãe sem pagando um monte de dívida, e eu lá com Sim. aquele sonho, arrastando aquele sonho que era meu. Sim. Entendeu? E aí eu falei, puta, tem que trabalhar. Aí voltei, eu fiz um curso de base, que foi o técnico de enfermagem, isso me salvou, que bancava a minha faculdade de jornalismo Eu e fui tal. técnico de enfermagem por 10 anos Uhum. também. Eu fui por 10 anos. Ótimo. É. Então, eu voltei para trabalhar com um livrinho empilhado, voltei para trabalhar como técnica de enfermagem e caio exatamente no local onde a medicina é mais literária, que era uma psiquiatria. Olha. E a natureza me empurrou para lá. Quando a natureza me empurra para lá, que eu adentro a psiquiatria, eu sou recepcionada por um paciente psiquiátrico que fala, tudo bem? Ele estava todo vestido, normal, e fala, Sim. tudo bem? Eu tudo, achando que era médico, subserviente pra caramba. Sim. Eu totalmente sem entender o meu papel no mundo. Sabe? Isso te prejudica demais, mulherada, demais. Porque quando a gente pelo menos tem consciência da nossa importância, a coisa fica menos trágica. Sim, Mas sim. eu entrei ali achando que eu não era nada. Então não tive nem coragem de perguntar quem ele era. Sim. Você entende os dramas que tem nisso? Sim, sim. Então eu falei, eu sou a nova funcionária e tal. Ele falou, não, eu tô sabendo, ó, aquele é esquizofrênico, aquele é bipolar, aquele é não sei o quê. E eu pensando, meu Deus, eu tenho que passar nessa experiência. Eu tinha ficado mó tempo sem trabalhar. Sem atuar, né, na saúde. E eu falei, quando eu arrumei esse emprego, eu falei, meu Deus, ai, que bom. Então Sim. eu fui lá, ai, que bom, tal, ansiosa. Ele, ó, aquele toma diazepam às 10, aquele toma Gardenal, e eu, meu Deus do Ah, céu, não meu vou Deus. lembrar de nada Jesus. disso. Morrendo de medo daquele ambiente que eu não Sim. conhecia, Que né? é diferente mesmo. Que é A diferente. psiquiatria é diferente. Total. Tem uma energia, né? É. Então, quando chegou no meio do caminho, assim, ele falou, você não tá acreditando, né? Eu falei, no quê? Ele, que eu sou genro de George Bush e só não saí com a Madonna porque eu não quis. Aí você meu falou, bem. epa. Ah, meu Deus. Aí ele Esse é o falou, doidinho. É o doidinho. É. Desculpa aí, mano. Aí eu falei, você tem que rir, pô, é pra rir, cacete. Aí, só falta não rir. E eu, além de rir muito na psiquiatria, eu pirei mais do que eu já era pirada e aproveitei para escrever muito, pregava frases de efeito. E ele falou, eles só me deixam aqui dentro porque eles não acreditam, né? Aí eu, Certo. tá. E aí, eu adentro aquele mergulho nos abismos do cérebro humano, comecei a entender um Certo. pouco mais sobre esquizofrenia, bipolaridade, e pego as frases de efeito. Aí tinha um que falava, os homens têm pesadelos e as mulheres têm pesadelas. Para Ai. qualquer um, aquilo não era nada, mas eu, Uhum. como escritora, aquilo para mim era fecundo demais. E aí eu pegava as frases de efeito, Efeito. faziam contos, descobri um pouquinho do diagnóstico deles. Certo. E aí eu falei, gente, eu alugava os médicos. Eu era a chata do plantão, porque eu falava, olha o que eu escrevi. Eles corriam de mim, olha o que eu escrevi. Ninguém Nossa, aguentava mais. profissional é paciente. Ninguém aguentava. Essa profissional é paciente. Ninguém aguentava mais. Eu chegava perto com a minha, corria. Eles corriam de mim, porque é chato pra cacete. Quando você começa a escrever, você quer ter uma vítima para ler teus livros. E eu era toda obcecada pela história, né? Então, e não importava que eu tinha escrito outro livro, eles não levavam a menor consideração com aquilo. Sim. Então, resumindo, eu falei, já sei como é que eu vou mudar essa história. Falei, e se o médico escrever comigo?
Ai, já pensou? Cláudia Canto e Dr. João Guilherme. Ai, tem um DR na frente, gente, eu vou Sim. vender muito. Tem um DR na frente. Ai, dessa vez o Ai, não negócio vou vai. estourar. Esquece. Dessa vez vai. Aí eu enganei, tadinho. Obrigado, doutor João Guilherme. Eu fui no doutor João Guilherme, a carinha de santinho mais bonzinho lá. Falei, doutor João, ele já pá, ia correr. Eu consegui uma editora, ele voltou. Ah, é. Eu falei, consegui, só que eles me fizeram uma exigência. Eles querem que o médico faça um glossário técnico dos meus contos. Tá. Aí ele aceitou. Olha. E eu arrumei mais um problema. Porque eu não tinha dinheiro para publicar o livro, não tinha mais cara de pau de ir trabalhar. Já faziam mais ou menos uns 7, 8 meses que a coisa estava parada e eu não queria nem mais ir trabalhar, porque eles perguntavam, e aí, como é que tá na editora? Entendi. E aí, eu falei, vou ter que dar os meus pulos. Fui lá, chorei pro gerente do banco e lancei de novo. Mais um empréstimo. E bota boleto. Entendeu? Aí, vamos fazer um salto quântico, porque eu não vou ficar chorando as pitangas, que você já sabe que não vendeu nada, né? Uhum. Vou chorar as pitangas, vamos fazer um salto para a gente resumir essa história toda. Hoje, eu preciso contar que isso é muito importante. Como que eu dei a mudada? Como que eu mudei? Que isso eu quero que chegue a muitas pessoas, é isso que eu falo nas minhas palestras. Eu comecei a entender que a riqueza que eu ignorava, que eu achava que estava na Europa, que eu achava que estava só com os milionários, Não, eu descobri que a riqueza que eu ignorava estava exatamente na minha comunidade. E isso não é demagogia nem filosofia, também não estou romantizando É devaneio, né? a pobreza, não estou romantizando, eu estou Uhum. dizendo o quê? Que eu comecei a trabalhar com economia sustentável e criativa. Todo o dinheiro que eu pegava, que eu gastava no shopping comprando roupa de marca para deixar milionário mais milionário, eu comecei a comprar na comunidade. Então, comecei a mudar meu estilo com roupa do brechó. E tinha uma costureira que começou a produzir meus looks. Aí, eu comecei a estudar a reprogramação mental. E aí, eu comecei a falar um mantra. Eu não vou ficar rica. Eu sou rica. Uhum. Aí, vinha lá os empréstimos. Tá no Serasa. Tá louca. Tá doida. Cheia de conta para pagar. E eu sou muito rica. Eu fui criando uma outra realidade. Para quem acredita, ok. Para quem não acredita, então pense que se a pessoa é totalmente cética em relação a essas coisas que eu estou falando, então leve em consideração que eu criei, a partir desse conceito, mais autoestima, eu fiquei mais empoderada, e eu comecei a entender meu papel de mulher negra, qual era a minha missão no mundo. Então, se não acredita em física quântica e reprogramação mental, entenda pelo menos que eu comecei a me moldar, Sim. a minha autoestima começou a melhorar e isso começou a refletir nas outras pessoas. Então, quando você tem uma autoestima, que você se ergue, que você sabe o seu papel, a pessoa começa a acreditar mais em você porque você acredita. Minha falha maior era não acreditar, porque eu falava, eu sou escritora, eu só faltava, por favor, deixa eu ser escritora. Sim. Por favor. Isso tudo eu trouxe da minha infância, que a gente não precisa nem Sim. querer investigar, porque a gente sabe muito bem como é a trajetória de nós, da periferia. De periferia quando A criança, a né? gente sabe muito bem como é que é. Então, quando eu começo a reprogramar, e aí eu começo, aí eu fiz até um jingle, Tá, sabe o que eu fazia? jingle, Eu andava na comunidade e falava assim, eu sou rara, rica, milionária, rara, rica, milionária, rara... Eu começava, e é mantra, então pega o budismo, Sim, entendeu? Rara, rica, milionária. Aí vocês podem falar para mim, mas Cláudia, você ficou rica? Querido, dinheiro em espécie não, mas dinheiro invisível, fiquei Milionária. milionária. Fiquei milionária. De que forma? Ampliei meu network. Sim. Comecei a fazer contato com professores de lá de fora, abri um caminho lá fora. E as palestras foi nessa época que você começou. Riqueza ignorada. Toda semana tu tava fazendo uma palestra. Essa Comecei mulher, a tudo exercer. quanto é canto, cara. Comecei São a. Paulo. Por que eu pensei? Eu vi um coach de literário e ele falando: olha, para você se tornar um escritor de sucesso, você tem que ser palestrante, você tem que ter uma editora e uma assessoria de imprensa. A gente não era nada. Uhum. Como é que eu ia ter tudo Uma isso? assessoria de Aí eu imprensa falei, e foi numa época que eu estava trabalhando, abandonei os hospitais porque eu não poderia ajustar os horários para divulgar meu trabalho. plantões, Horrível, essas coisas horrível, todas, mal falada pra caramba, porque eu virei a menina que mais faltava. a A piada. piada, porque só falta.
Enfim, e louca, porque eu não combinava. Uma bichinha estranha lá no meio da enfermagem falando que era escritor. Escritor, artista. Ah, eu sou Oh, artista. meu Deus do céu! Não, você é arteira. Filho, Por aí, vai trabalhar, né? Olha lá, o paciente tá te esperando. Lá, Lá vem a louca. Então, era assim que eu era vista. Então, o que eu fiz? Larguei e fui trabalhar como pesquisadora de rua pelo Datafolha. E o Datafolha me possibilitou fazer viagens para o interior de São Paulo. E toda vez que eu ia, eu colocava na minha mochilinha, minha taier que eu tinha comprado no meu brechó, linda e maravilhosa, meu salto alto, ligava para assessoria lá para prefeitura, para assessoria do jornal. Aí quando eu chegava lá, o circo estava armado. Certo. Eu lançava meu livro, eu fazia palestra, dava entrevista e eu fazia as minhas pesquisas. O Datafolha sabe disso. Tá. Eu peguei, e aí eu comecei a fazer, não sei como que eu dava conta, né? Mas dava. Aí, e sem contar que eu moldei, aí eu tinha que ter uma assessoria de imprensa. Como é que eu ia pagar? Mas espera aí, eu posso ser minha assessora de imprensa. Aí eu coloquei a Estela, fulana de tal, que trabalha no jornal, que eu não vou falar o jornal, porque senão eu vou ser processada daqui a pouquinho, porque eu já falei muito, não falo mais. O jornal tal, ligava para as redações, olha, conhece o trabalho da Cláudia Canto? Eu sou Estela do jornal tal. Quando eu falava do jornal tal, neguinho, olha aqui o Foucault tal. Quando era a Cláudia Canto, ninguém ligava. Ninguém. Então. Eu já te falei que um amigo fazia isso aí. Então, que tinha assessora de imprensa, é minha mulher. É mesmo? Não, eu sou assessora. Mas eu ia longe, porque eu falava que eu era do jornal tal, meu filho. E aí o jornal tal, com o maior ibope, só faltava vir lá o rei lá do jornal pra vir falar com a fulana do. Ia falar. Bom, resumindo, o que aconteceu? Gostei da dica. Aí o cara falou, o coach lá, falou que eu precisava ser palestrante, aí eu comecei as palestras, né? Aí eu fui pra Fundação Casa, fui pros presídios, exercitando a minha oratória. A pesquisa de rua me ajudou a ter dinamismo da comunicação, persuasão. Eu não precisei numa escola de comunicação, ou melhor, de curso de oratória. Sim. A minha coisa era na rua. Você foi desenvolvendo. Gente, incrível. Então, o aprendizado com Datafolha, com pesquisa de você segurar uma pessoa 40 minutos para fazer, você tem que ter, filho. Você tem que ter. Então, eu já estava preparada para as palestras. E aí, quando eu entro na Fundação Casa pela primeira vez para fazer a palestra, as minhas pernas faziam assim. Como foi essa experiência Como é que foi essa experiência na Fundação Da Fundação, a minha assessora de imprensa ligou, né? Abriu os caminhos e aí eu fui. E aí, o que aconteceu? Entrei lá, quando eu entrei, eu já tinha uma história de base, que era de Portugal, essa coisa toda que eu já contei para vocês, então causou curiosidade, porque era a negra da periferia que é escritora, então já tinha esse feito um tour pela Europa. É um tour. E aí, nesse caso, eles se interessaram. Então, quando eu fui pela primeira vez, que eu vi aqueles olhos, foi a masculina. Certo. Quando eu vi os olhos, me olhando aqueles olhos, eu falei, meu pai amado, é você, Cláudia. Só que tem uma coisa, meus queridos, eu não ando só. Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu nunca tive sozinha. Por mais que eu achasse, eu nunca tive sozinha. E aí, eu fui. Vai com medo mesmo. Eu não tinha para onde correr. E aí foi maravilhoso. Foi tão maravilhoso que nesse dia eu falava, eu sou rica até com R$1 no bolso. Eu sou rica na Rocinha, eu sou rica em Paris, eu sou rica na favela, eu sou rica em qualquer lugar. Porque o meu dinheiro não é para deixar rico mais rico. Porque a maioria de vocês estão aqui porque quis deixar rico mais rico. Fazer propaganda para marca tal de graça. Sim. A marca tal não faz nem propaganda na televisão porque a gente faz para eles de graça. E aí a gente tem que mudar os conceitos. E comecei. Só que eu falava não com teoria, com filosofia, eu falava com experiência de rua. Sim. E isso os trouxe. É vivência. Né? Então, como eu conheci muitos meninos e também que teve contato com as drogas e tal, isso para mim era muito próximo. E foi muito foda, porque no final, um deles fala, cara, eu sou rico. Aí eu falei, deve estar tirando um barato. Porque sempre tiram um barato de mim nesse aspecto. Ah, vai, você não é rica. Ah, você é rica, paga aí, você tá rica. É assim, né, filho? Aí, quando eu escutei, aí eu fiz assim, eu dei uma disfarçada. Aí eu falei, ele vai dar risada, quer ver? Aí eu fiz assim, como se eu não estivesse olhando. Aí ele, cara, eu sou mó rico, não sei o quê. Aí eu olhei, aí ele continuou conversando com o outro. Explicando o porquê. E nessa palestra, eu estava falando que na nossa perifa tem muita riqueza aqui. Aí, e eu falo também que eu vou à feira 3 horas da tarde e compro tudo a R$1.
a minha pele tá legal, a minha idade tá legal, eu tô parecendo que tenho 15 anos, 14, porque... Fala que é, fala. É Lógico que é. verdade, é verdade. Tô parecendo que não vou embora. Eu tô parecendo que tenho 14, concorda? 15. 15. 15, tá bom. Vai fazer 15. Pra fazer aqui. Então, tô parecendo que eu tenho 15 anos porque eu como 7 tipos de fruta por dia em jejum, que eu compro na minha feira, que eu pago tudo a R$1. Que Ai, bacana. Cláudia, você não compra? Então vamos comigo. Vamos lá. Então tudo eu tenho lá dentro. Tudo. Sim, tem mesmo. A economia Enfim, cara, local é rica, né? tudo. Demais. é verdade. Demais. Tem 2 escolas técnicas na cidade de Tiradentes, tem um hospital, cara. A Tem problemática... centro de formação, Pô, tem um monte de coisa poxa. bacana lá. Então, o problema é a distância, né? Sim, sim. Enfim. Bom, resumindo, eu começo com essas palestras, Riqueza Ignorada, a Grande Descoberta. Isso foi ficando cada vez mais forte e mais didático. Eu fui colocando ingredientes da física quântica, que eu sigo o Hélio Couto, e ele tem uma linguagem muito acadêmica, eu fui popularizando a linguagem dele. Aí eu falava, eu sou rara, rica e milionária. Eu comecei a cocriar uma outra realidade, e aquilo para mim ajudou da seguinte forma. Tudo que parecia ser muito feio, muito... trágico por causa das estatísticas, eu comecei a mudar, mas espera aí, eu comecei a ver de uma outra forma. Isso me ajudou muito, 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 até eu chegar aí para a Universidade de Oxford. E aí da Universidade de Oxford, o convite veio porque ela falou que ela queria mostrar minha literatura de rua Para os acadêmicos. para os acadêmicos. Ela dava aula para o pessoal da língua portuguesa lá. E aí ela falou, Cláudia, eu quero que você venha, mas eu não consigo pagar sua passagem. Eu falei, my God. Eu fazendo pesquisa de rua. Sim, Jesus. pesquisadora de rua para Opa! ganhar grana para poder ir para lá. Para poder viver, para poder Sim, viver. não só para passagem, né, mas pra- Aí, só que você tem um detalhe primoroso. Eu era rica, eu sou rica. Sim. E eu já estava nesse conceito. Eu colocava no site da Universidade de Oxford, ficava vendo, assim, me vendo lá dentro. Ah, já Oh, trabalhando. Pá, me vendo. E eu tinha tanta certeza que eu ia. E aí, o que aconteceu? Eu ganhei R$25.000 no busão, Parque Dom Pedro, Cidade Tiradentes. Ai, Cláudia, quem Conheço. você assaltou? Quem tava com tanto dinheiro no Conheço a busão? linha. Calma. O bom velhinho. Uma viagem. Um velhinho lá tinha 25 pila, ela, ó. O velho da lancha? O velho da lancha lá no... Cabeça branca. a cabeça branca da cidade de Tiradentes. Bom, o que aconteceu? Entrou uma negona Black Power, linda, maravilhosa. E eu olhei pra mulher e falei, gente, se eu tivesse o cabelo assim e tal, fiquei meio que invejando a nega, assim, falei, nossa, poderosa mesmo. E ela sentou atrás de mim. Ah, E aí ela falou, tá sabendo, comadre? Agora se você... Se você, que eu sou zoiuda, eu sou fofoqueira. Se você tiver 3 anos de ausência de registro, isso tem uma cara, gente. Vocês vão falar, mas agora tá assim, mas na época não tava. certo. Se você tiver 3 anos de ausência de registro, você pode pegar seu dinheiro. E, como falou? 3 anos de ausência? Aí eu falei, meu pai amado, Jesus, é agora. Cidade Tiradentes é um pouco longe, só um pouquinho. Ficou muito mais. E o ônibus não chegava. Falei, gente, pela misericórdia, comecei a contar nos dedos tanto tempo que eu tinha abandonado o hospital. Sim, Talvez tivesse. fazendo as Ave cálculos. misericórdia, toda arrepiada. Eu falei, agora que eu vou. Cheguei na minha casa, vasculhei tal, peguei minha carteira profissional. 1 semana depois, 3 anos de ausência. Oh, beleza. Fui lá na Caixa Econômica tremendo. Tremia. Moço, quanto que eu tenho aí? Falou, será que tem um trocadinho Quanto aí? que eu tenho aí? Ele falou, 25 mil você quer levar? Eu, agora! Tudo na mochila e vazei. Tchau, antes que ela... Entendeu? Antes Vai que eles dão uma pesquisada e falam, ih, foi errado, é E- 250. e os BO dos bancos. Opa, vamos Sim. descontar. Então, eu peguei e fui para a Universidade de Oxford. Caramba. E ainda passei por Paris, por Barcelona, porque eu tenho amigos lá e compraram passagem. Fiz um tour de verdade e fui para lá. Sim. E lancei em Oxford e lancei também em Glasgow, na Escócia. Porque a minha amiga maravilhosa que me abriu as E portas. lá você lançou qual livro? Muerte de las Escobas. Morte às Vassouras, Morte meu às cara. Vassouras. Voltei bonita. Em Glasgow, eu lancei vestida de empregada doméstica. Nossa. E com a minha poesia, um presente para a elite brasileira. Dou de presente meu sangue de mulher para os famintos de cultura. Cambaleio diante dos tribunais, maldizendo os répteis que só enxergam bundas.
Dou. Mulheres negras de atitude, enalteçam a nossa história, a nossa ancestralidade. Infiltrarei um periférico em cada universidade para mostrar do que somos capazes. Dou poesia marginal e o Chico Buarque da periferia. E haverá um dia em que eles chegarão perto do belo, este mesmo que as estatísticas insistem em apontar como feio. Eles saberão o que é força de vontade, o que é gana à flor da pele. Dou sem teto, sem inglês, sem francês, mas dispostos a morrer para mudar o rumo que só cai na janela da elite. Mentira, não é para mudar o rumo. Para mudar a gotinha que só cai na janela da elite. Janela da elite. E lancei lá. E aí, e nessa época, a coisa era muito efervescente, era muito inquietude. Não era. Eu fazia tudo isso, mas não era uma coisa que era. Como que eu posso dizer? Eu era um bicho solto. Tá. Eu estava ao comando da natureza. Sem amarras. Eu como se eu fosse solta na natureza. Livre. Movida. E isso me prejudicou muito. Porque eu não tinha a coisa didática de você ser moldada, aspas, não presa em gaiola, mas moldada para você usar as palavras certas, para você pescar o que você tem que falar, o que você não tem que falar. Entendeu? Então, foi legal, mas não foi grandioso quanto foi quando eu comecei a ir para presídio feminino. Entendo. Quando eu comecei a circular as favelas, quando eu comecei de fato, absorver a física quântica, tudo isso. Lá foi legal, mas não foi um salto quântico, não. O salto quântico veio agora. Talvez por conta dessa evolução toda. Então, sabe o que eu percebi? Que não é a grandiosidade, cara. Não é a coisa que você fala, puta, se isso daí é muito grande, se eu alcançar vai ser... Não, às vezes não. Às vezes, cara, é você se conhecer, que isso é muito mais importante. É quando eu comecei a entender, sentir meu corpo, que eu digo assim, valorizar meus órgãos, os meus rins, o meu coração, e entender o meu sagrado. Isso para mim foi muito mais o sagrado importante. feminino, né, que Muito você mais traz. importante do que estar lá na universidade. Sim. Então, às vezes, fala assim, não, minha vida vai mudar se eu vou para a Suíça. Eu acabei de voltar da Suíça. Tá. Não moro na Suíça, não moro na Europa, nem que me Sim. paguem. Então, o que parece que às vezes não, às vezes está do seu lado a coisa. São os meus cachorros que eu amo de paixão. Tenho 3 cachorros vira-lata que fazem os meus dias mais felizes, cara. Então, todo esse processo veio junto com a minha literatura, com esse despertar. Então, essa idiotice que eu tinha de achar que estava tudo lá fora, que eu precisava... Que o melhor estava lá fora. que eu precisava estar não sei que tal programa, que eu precisava... Tudo tá do seu lado, né? Tudo tá dentro. E fala uma coisa, quantos livros total? Estou com 20 livros publicados, com português, inglês e alemão. Você tocou aí nos seus bichinhos. Eu lembro que você teve uma campanha na época, acompanhei, que eu também gosto muito de animais e tal. E me conta um pouco sobre essa campanha que você fez lá na Quebrada. Na cidade, os animais são, de fato, uma coisa que me sensibiliza muito, me emociona muito. É o meu lado, assim, que eu sou chorona por causa de cachorro e gatos. E aí, na cidade de Tiradentes, tem mais ou menos umas 40 cachorreiras que tiram dinheiro do seu próprio bolso para alimentar os cachorros de rua. E aí eu comecei a tentar levantar custeio para ajudar essas cachorreiras, não foi nada muito para frente. E aí, meu irmão tem esquizofrenia. Então, ele distribui ração para os cachorros do terminal. E o que eu tentei fazer nesse sentido foi fazer essas parcerias que não deu muito certo. Só que agora, com essa minha nova faceta, meu próximo passo na cidade de Tiradentes é montar uma ONG. Então, eu estou com esse plano de montar uma ONG para ajudar os cachorros e também começar a multiplicar o conhecimento do sagrado e do feminismo. Vou iniciar com 7 meninas, tá tudo na minha cabeça. Vou iniciar com 7 meninas e dessas 7 elas vão se tornar multiplicadoras. Bacana. Então, os princípios básicos do feminismo e do sagrado. E aí eu vou tentar fazer com ela o que fizeram comigo, que eu fui moldada. Eu sou o que eu sou porque eu conheci um alemão que me ajudou muito, que me levou para os teatros, para os museus, que me empurrou para fora e que me fez. Então, eu quero ver se eu consigo distribuir um pouquinho
do que ele fez comigo com essas meninas. Porque eu acredito que uma menina que a gente coloca na sociedade estruturada, ela vai multiplicar. Então, ela consegue arrastar mais 100, mais 50. E a gente faz uma onda de multiplicação dos conceitos. Porque eu acho que mulher feminista é chata pra caramba e assediador não quer chegar perto. Dá trabalho. É verdade mesmo. Mas e que também é importante demais esse processo de multiplicação, né? De multiplicar o conhecimento, as vivências, as experiências, né, Cláudia? Muito. Eu vejo essencial, porque eu sou professor também de formação, então sou do jornalismo também, não estou atuando muito, né? A gente atua só com cultura leste e tal, se for falar de jornalismo, mas é divulgação cultural, outras coisas, mas eu vejo essa importância da multiplicação, né? Porque quando você multiplica, dá a sensação de que isso dobra, né, para você, né, em relação à riqueza, vamos usar assim, né? É, a riqueza. riqueza. A gente precisa que todo mundo seja rico, cara. Porque a Exato. gente diminui muito tudo aqui, essa desigualdade social. Passa por aí. E se a gente consegue acelerar esse desenvolvimento humano, essa mentalidade mais rica, a gente chega. Obviamente que a gente não pode esquecer da importância da educação e da cultura. Isso vem em primeiro lugar. É em primeiro lugar. Mas a gente precisa, além da educação e da cultura, a gente precisa abrir a mente. Exato. A expansão da mente é muito importante. Porque Reeducar, às vezes né? você é um cara que tem uma universidade de ponta, você não cumprimenta o porteiro, cara. Entendeu? O que adianta? Errado. O que adianta, gente? Já tá fazendo tudo errado. Vai me dizer que um cabra desse é rico? Aonde que é rico? Rica Nada. sou eu, meu bem. O máximo que ele pode ter é dinheiro. Pois é. É o máximo. É o máximo. É o máximo. Então, rico ele não é. Endinheirado, né? É endinheirado. endinheirado. Então, a expansão mental tem que vir junto com conhecimento e com a cultura. É muito importante. Muito. É isso mesmo. Saber lidar, né? Isso aí. Cláudia, e aí assim, você tá. Essa experiência que você teve em Oxford, né? Acho que é bastante legal você falar disso. Eu vi que ela está bastante intrínseca na tua carreira. Vi que desde o início da nossa conversa você traz a literatura. Não dá para separar a literatura de Cláudia Canto. Isso ficou evidente na sua fala. Não tem como. Menino. Você cresceu com a literatura. E aí, em alguns momentos, eu observei que você fala bastante de Oxford. Como é que foi essa experiência lá? Até para você poder dizer assim, para as pessoas que estão assistindo, as pessoas que são humildes, mais simplesinhas, no ponto de vista de capital, né? Porque a riqueza nós temos, né? Essa sua fala deixou também, contagiou aqui o nosso ar em relação à riqueza. Mas como é que foi essa experiência lá? E aí indo, não enquanto uma empregada doméstica, né, como foi para a Europa, como foi para Portugal, não tendo que usar o uniforme, né? Como é que foi essa experiência sua indo lá para... Eu já tive umas experiências assim, de ser excluído e depois voltar pela porta da frente. Olha... Parecia que eu estava num ringue e que eu tinha conseguido ter uma sobrevida. Tudo foi muito difícil para mim. Apesar da minha narrativa de expansão e tudo, minha carreira foi muito difícil. Eu estar em Oxford naquela época, parecia que eu estava... mostrando para eles, olha só. Tá. Porque eu fui muito desdenhada. Eu fui muito criticada por causa da minha autenticidade e tal. Então, estar lá, parecia que... Olha só onde eu cheguei. Sim. Só que era para fora. Tá. Era uma coisa que eu queria provar pro outro. Entendo. E isso, com o tempo, vai se esvaindo. Sim. Não tem a menor importância. Ele perde a força, né? Não tem. Na verdade, nunca teve a força. Não tem. Então, aquele é o que você falou. As pessoas não acreditavam, mas eu estava em Oxford, então, para as pessoas que não acreditavam... Só que não era para a Cláudia Canto. Não foi aquele momento que eu despertei quando eu estava lá. Então, eu estava provando para o outro. Minha poesia, eu costumo dizer que a minha poesia vinha da boca para fora, diferente de hoje, que vem de dentro.
Então é isso, eu descobri que quando você faz uma coisa para provar para o outro, não é importante. Só como Ou vingativo, uma coisa, né? deixa de ser importante. Não tem aquele efeito que você acha que vai ter. Porque o outro, às vezes, não tá dando importância para falar a verdade para você. E você tá achando que o outro tá dando e que vai estar te criticando. Talvez quem tá dando mais importância pelo outro é você mesmo. Ou pra ele, ó, ele tá Você tá querendo preocupado. mostrar pro cara? Ele falou uma vez mal de você, mas ele tá preocupado com as coisas Já dele. falando mal do outro, já. De você ele já até esqueceu. Já ficou lá. Deixou de falar mal de você, já tá falando do outro. Não, e você tá lá pensando, olha, fulano e fulano, mas eu falei isso um dia, ele nem lembra. Nem lembra mais. E a gente dando a importância, Dando a importância. Então, e foi isso. Quando eu voltei, que eu me descobri, aí que foi foda, aí que tá sendo foda. Sim, Cara, legal. a coisa tá sendo tão funcional essa autodescoberta que agora eu sou até modelo. Eu ia tocar nesse assunto. Olha aí, Vou Pedrão. dar umas dicas, vou tirar aqui. E você pode ser, e tu também, todo mundo pode ser. Aí quando eu vi ali, eu falei... É o quê? Claudinho de uma pessoa normal, Louca, né? qualquer pessoa pode ser. O quê, meu bem? Respeita a nossa história. Isso é verdade. Oxi, e aí eu começo, sabe por quê que eu... Não é que eu fui, que me convidaram, ô Cláudia, eu ia ir pra passarela. Nada, ninguém nunca me convidou pra começo de conversa. A minha mãe chegou aqui, Cláudia, eles te convidaram? Eu falei, gente, mas eu acho que não me convidaram, eu que fui cutucar o Pedro. Eu sempre vou atrás. E com esse lance do modelo, eu tava... Então, eu comecei, eu preciso falar sobre isso, porque eu espero que cheguem muitas mulheres. Por favor. Quando eu começo a usar essa autoestima na prática, eu começo, de dentro, eu começo a ficar mais sedutora, mais erótico, mas não é o erotismo Da da sexualidade. sexualidade né? do Isso. peito, de fora da bunda, que eu não tenho nada contra, se quiser, faz o que você quiser do corpo. Sim. Mas não é isso. Eu comecei a encontrar as entrelinhas do erotismo em tudo. Na comunicação, no que não é dito, no beijo prometido, no decote da lua. E eu comecei a colocar esse sagrado para agir a meu favor. Como, Cláudia? Lembra que eu falei que eu estava na gaiola lá? Sim. Eu saí, amor. Eu saí da gaiola. Eu saí do armário. Sim. Eu saí literal, põe isso aí no corte. Eu saí, Cláudia Campos saiu do armário. Eu saí do armário porque eu comecei a usar a minha autenticidade, que é o que eu tenho de melhor, a minha essência, e todas nós temos, para seduzir o menininho que eu estava interessada. Certo. Porque quando a mulher sai para seduzir um homem, ou que ela vai ter uma relação e tal, ela esquece, ela se preocupa com a lingerie, o batom, e deixa a alma em casa, meu amor. E deixa a alma em casa, e é a alma que seduz. É a alma que, ao ponto de da mulher estar no ouvido. E do homem também. Porque se você for ver depois, o que fica é aquela palavra que... Olha o que ela falou, olha o que ele falou, ararará, aquela coisa, aquela conversa diferente. E aí eu comecei... Do pé do vidro. E que não é chaveco. Chaveco é pros Sim, fracos. Os fortes têm papo reto, direto. Sim. E que é baseado na tua verdade do momento, né? Sim. Então eu comecei a falar, nossa, eu sou muito poderosa mesmo, sou bonita. E outra coisa de suma importância, nós, mulheres negras, eu preciso falar isso, minhas amigas vão falar, ai, Cláudia, mas eu também sofri isso, eu não sou negra. Mas, gente, é muito pior para nós, porque a gente liga a televisão, pelo menos na minha época, hoje tá menos pior, a gente liga a referência de mulher bonita, padronizada, é a europeia. Europeia. Isso eu tô falando um clichê que a gente escuta pra cacete do movimento negro. Sim. Mas é real. Eu sonhava em ser Paquita da Xuxa, gente. Não tinha referência nenhuma. Então, quando a sua beleza de mulher negra, ela é açoitada. Você cresce achando que você é uma feia e que você não pode seduzir. E porque é a loira que tem sempre vez e que não sei o quê. Então, eu nunca acreditei que eu pudesse. Eu nunca trabalhei com a minha beleza, que toda mulher tem. Eu lembro que uma vez eu fui para o Rio de Janeiro fazer uma matéria, e eu fui para um hostel, quando eu cheguei era uma meia-noite e tal, e eu já estava muito autêntica, mas ainda não estava desperta. E aí, quando eu cheguei, o cara do hostel falou, sabia que você é muito bonita? Eu fiquei puta da vida com ele. Eu xinguei aquele homem. Eu falei para ele, olha, você me respeita,
tá? Porque primeiro que eu queria que ele me visse como uma mulher inteligente antes de ser bonita, Sim. de qualquer coisa. Uma coisa louca que eu ainda acho que é Tipo isso. aquela coisa de só porque ela é inteligente, mas também é bonita. Nossa, entendi. Aí eu fiquei puta, mas eu fiquei puta também porque, sabe o que que aconteceu? Quando ele falou isso, eu falei, tá tirando barato da minha cara. Tá tirando, é? Tá tirando a favela? Tirar Tipo, chegou a mulher sozinha aqui, já querendo tá com o chaveco furado e tal. E fiquei brava com o homem. Mas foi por causa disso que eu falei, tá me tirando? E aí, cara, eu fui depois pensando nessa cena, eu falei, gente, eu nunca aceitei. Sim. Nunca aceitei. Por mais que pareça que eu era vaidosa, que eu sei que parece isso, eu nunca tive isso comigo de que, não, eu sou uma mulher que tenho a minha beleza. E aí, quando eu desperto para isso, que eu tô andando lá no Tatuapé, olhando para os lugares onde eu fiz pesquisa de rua, aí veio o negócio de Oxford, eu olhei, meu bem, não tô mais nesse sol. Sim. Posso sentar ali e tomar meu vinho naquela padaria sozinha, com meu netbook escrevendo, e se vier algum jagunço me perturbar, sai fora que eu pago as minhas contas. Sim. Entendeu? A liberdade para a mulher também passa por aí, da liberdade Também, financeira. A gente falou isso aqui Sai daqui, hoje, jagunço, pago as minhas contas. Quando ela tem o seu carro, entra no meu carro quem eu quero. Então, olha a importância, né? Então, quando eu tô lá no Tatuapé, eu tô me achando... Eu tava com uma roupa... Eu tinha acabado de voltar da Suíça, tava com uma roupa que me deram, um vestido lindo e maravilhoso, me sentindo a rainha, coisa que nunca. E aí veio uma menina e falou, Cláudia... Oh, mentira. Ela falou, mulher, que vestido é esse? Eu falei, nossa, ela tá vendo que eu sou linda. Ela é diferente. Eu falei, ela tá vendo... Eu caí na conversa dela, não foi porque eu tava deprimida, que normalmente cai nisso, né? Porque a mulher tá... Não, eu caí porque eu tava me achando. Sim. Eu sou mesmo. Ai, olha que esperta, que sagrada. Eu falei, querida, vamos lá, eu quero fazer um book para minha palestra e tal. E no final eu entrei nessa agência e fechei lá um acordo meio com aspas, que eu não vou falar sobre isso agora. No momento eu vou falar sobre isso. E aí entrei na porra da carreira de modelo. Fui agenciada lá por eles. Mas não uma coisa muito concreta. Era lá. E foi legal porque juntava com o meu despertar, como eu já falei. Só que, o que eu comecei a falar, meus queridos? Comecei a falar, sou modelo, mulher madura, porque na palestra eu falo, e você pode ser o que você quiser, modelo, pode ser a menina que trabalha na Augusta, pode ser o que você quiser ser. No entanto, que você respeite a tua alma, o teu corpo, o teu templo e tal. E aí eu comecei, minha mãe, mas vai desfilar na passarela? Ela tá escutando, vai desfilar na passarela? Eu falei, mãe, não é modelo, não é só para desfilar, mãe. Primeiro que eu não tenho nem altura. A gente traz esse conceito na vida, né? Vai desfilar quando? Eu falei, gente, e eu comecei. Só que eu comecei, já tô mais raposa velha na física quântica. Eu falei, sou modelo e acabou a história. Eu sou o que eu quero ser. E eu comecei a fazer flyer divulgando que eu era modelo, que ia a dar despertar da deusa. E aí, meu filho, você não vai acreditar, amigo. Você não vai acreditar. Sabe o Hara Rica que eu falava? Eu comecei, eu sou modelo. E virou um mantra. Virou. E detalhe primoroso, a minha vestimenta, eu comecei a ser mais ousada, andar mesmo como modelo com as botas e tal, fiquei mais interessante, eu mesmo. Vestiu o personagem total, e tava gostando daquilo. Sabe o que aconteceu? Tô lá bonitinha no meu Zap, aí aparece uma Cláudia, você vai participar de um processo para participar da propaganda do Avon. Eu falei, Xavier. Tá vendo? Agora eu vou me mandar uns mantras aí também. Sou milionário. Sou milionário. E aí apareceu isso. E o que aconteceu? Eu agora... Tá preparado? Olha aí. Estão sentados? Deixa esse celular aí. Vamos ouvir o que a Cláudia vai falar agora. É água, viu, gente? Sim. É água. Ela tá tomando água. A minha loucura é natural, por favor. Ela tá tomando água, Pedrão. O que aconteceu? A agência que agora... Referências... É ali? Aqui? Essa aqui. A Cláudia Canta. Primeira mão é pro Talk Last. Vamos lá. Você viu? Eu divulguei já. A Cláudia Canta agora é uma modelo contratada da agência Today Models, do Itaim Bibi. Só tem as top das top. É o paulista não, dos pobres, hein? Só tem as top das tops, porque tem Cláudia Canta. Eu cheguei lá e aí eles conheceram a minha história, tive uma reunião maravilhosa. Ele falou, Cláudia, a tua história é bárbara.
a gente vai trabalhar juntos com a sua carreira de influencer, de modelo, seja o que for. E ainda insistir com ele, porque eu falei diretamente com o Roger, que é o diretor da Today Models, e aí ele falou, eu falei, então tá bom, então vamos mexer só com as palestras, porque eu sei, veio de novo a menininha que se achava feia, não quero tirar foto, vamos deixar isso pra lá, que não tem nada a ver e tal. Ele falou, como não? Olha só as minhas modelos aqui. Me fala quais dessas, quais desses que ganhou mais dinheiro aqui pra agência, que trouxe mais dinheiro pra agência. Aí só tinha as top e mais uns lá que não era tão top igual a mim, né? Que é normal assim. Aí eu falei, esse era exatamente um que tinha um bigode aqui, um bigode pra cá. Ele falou, qualquer um pode ser modelo. Qualquer um. Hoje a moda, quem consome Avon, quem consome Natura são as mulheres, são as donas de casa, não são as top das top. As top models, Não são estatística. Quem consome são mulheres como você. Exatamente. Entendeu? Você não pode ir lá, você quer que eu te leve lá para o Today Models? Você quer? Você quer, Pedro? Nós consumimos. Amor, nós consumimos. E se nós consumimos, a gente tem que estar com a nossa cara lá. E essa ficha tá caindo na moda. Hoje em dia as coisas mudaram. Verdade. E ele falou: vamos trabalhar sim com a sua beleza e vamos sim fazer. Eu ainda tentei, não. Conclusão, no final da reunião, eu estava toda maquiada. Eu não estava assim como eu estou hoje, assim. Eu estava transformada, eu estava lá assim, fazendo minhas poses e fazendo o que minha mãe queria. Que bacana. Sou modelo ou não sou? Lógico. Today Model. Vocês vão ver muitas fotos ainda, que a gente vai entrar numa parceria maravilhosa. Fala bem da gente lá. Ô Pedro, recentemente você fez uma publicação da Cláudia Canto no portal, né, no Cultura Leste. Foi sobre um prêmio que ela recebeu, é isso? Rapaz, eu nem lembro. Não falar a lembra? verdade pra você. Não. Foi uma vergonha, cara. Eu acho que era um prêmio que eu ia concorrer na Suíça. Mas que depois, como eu moro no Brasil, não rolou. Não rolou, né? Ele fez mesmo uma publicação recente. Não, precisa falar do Pedro. Posso falar? Pode. Vamos dar esse mérito para quem me ajudou pra cacete? É o Pedro? Aí. O que, meu filho? A gente não se conversa muito, mas a gente tem uma energia, tem ou não tem, um respeito muito grande. Super, Isso não é papo furado, porque a gente tem uma comunhão, empatia legal. E o Pedro, no começo da minha carreira, quando eu tava ainda desarvorada, Tieta do Agreste, louca. Lá pra 2016. Quando eu tava louca, 15, sem apoio e não sei o quê, Pedro falou, um dia... a gente faz um trabalho no metrô. Menino, imagine isso pra mim. Ver a minha cara no metrô. Gente, eu tava trabalhando ainda. E vai ver agora de novo. Eu tava trabalhando na Data. Aí, lá pendurada, indo trabalhar de pesquisadora, eu olhava assim e falei, gente, sou eu. E o pessoal do Datafolha viu, que era o chefe. Ela tava lá no metrô. TV. Isso por um escritor, por um periférico. Cara, a isso gente é não conseguia isso nunca, Pedro. Nunca. Isso é uma coisa, eu acho que tá no mesmo patamar do que você ir num programa da Globo, entendeu? Tá no mesmo patamar. E aí, foi Pedro que fez isso por mim. Eu lembro de todo mundo que me ajudou. Eu sou muito grata às pessoas que me ajudaram e até as que não ajudaram. Não que eu ai, obrigado, não, eu quero matar elas, mas também me ajudaram. Às vezes, de forma indireta, ajudaram. Também me ajudaram. Porque eu ficava mais nervosa. Eu falei, agora eu vou mostrar. Agora eu vou pra Oxford. Agora você vai ver. Então, e acabaram impulsionando, né? Impulsionando. Essas coisas pra acontecer, né? Então, muito obrigada, viu? Não, que é isso. O trabalho da gente é esse mesmo, né? Desde o início, o trabalho da Cultura Leste é buscar as pérolas que tem na periferia, né? E dar um upper, né? Essa galera aí. Foi foda. É muito importante esse trabalho. O trabalho da gente, a gente tem muito orgulho disso, né, Cacau? Porque tem um pessoal que não dá muito. Não sei se agora, já por conta do tempo, né? Que já foi do quê? 6 anos já que nós estamos nessa lida, né? 6 anos, Mas... Muito tempo, hein, gente? Não, 6 anos de contrato com o pessoal, né? Da TV Minuto. Estamos, né? Há 12 com Cultura Leste. Cultura Leste é 12 anos, na verdade. Resistência, hein? É resistência. Mas a gente tem muito orgulho disso, independentemente das intempéries que aparecem, as encrencas, tranqueiragens que aparecem. Das ingratidões, mano. Como você disse, passa de lado, velho. E vai. Somos ricos e milionários. Porque quem quer chegar lá não olha pro lado, não, meu bem. Ó o zoião de águia lá pra frente. Aí, às vezes, a Cláudia, eu tô lá, ó.
Eu não olho, aprendi, eu não olho. Eu sei onde eu quero chegar e onde eu vou chegar e onde eu já estou. Maravilha, Cláudia. eu não Vamos seguindo seu lema. Filho, raro, rico. Quer ser modelo? Você quer ser modelo? Fala pra mim. Não, o modelo é o Cacau. Nosso modelo aqui é o Cacau. O modelo da Papagás. Então, diga aí, Pedro. As horas passam que é uma maravilha. Então, mas ainda não terminou. Ave Maria, vem a Cruzinha. Tava muito bonzinho. Vocês estavam muito bonzinhos, meu Não, poxa. Cláudia, quais são os próximos projetos aí que Importante tá falar, rolando? né? Sim, Bastante importante falar para as pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho, vão começar a conhecer a partir dessa entrevista também. Quais que são as próximas novidades aí que a gente pode esperar por Cláudia Canto? Agora me veio uma introdução legal que eu faço na Fundação Casa, que responde a sua pergunta. Que eu acho que depois eu preciso falar também da palestra Despertar da Deusa, tá? Uhum. Então eu começo assim. Nasci na periferia de São Paulo. Mérito ou demérito? Que tirem eles as suas próprias conclusões. Quanto a mim, Cláudia Canto, eu nada deixei de conseguir, nem tão pouco perdi. A periferia me deu sustentáculo para driblar grandes problemas. Acho até que fiquei mais esperta, sei lá. Porque só sendo muito esperta para viajar para a Europa com 500 euros no bolso e voltar com um sonho realizado, ou seja, me tornar uma escritora em um país onde 80% dos escritores é de uma classe mais abastada e de uma pele bem branquinha. Uhum. E ainda falando de um assunto que muitas pessoas querem esconder embaixo da mesa, que são as empregadas domésticas. E depois ainda lançar na Universidade de Oxford. Então, essa construção da minha carreira em cima dessa história, Morte às Vassouras, eu acho que foi muito certeiro porque eu comecei ali sentindo na pele, sabe? E isso me deu muito mais humildade, e isso me colocou os pés no chão para eu poder hoje estar vivendo dessa minha ser milionária, com aspas, e poder ter os pés no chão e saber a importância do pertencimento, a importância de valorizar as minhas raízes. O que me fortalece são as minhas raízes, a minha ancestralidade de mulher negra, de mulher indígena. Então, com essa introdução que eu tive da vida, de começar dessa forma, que não é uma forma que eu estou dizendo que sub. Não. Eu estou dizendo que eu senti na pele o que muitas mulheres, infelizmente, ainda passam, né? Que é essa discriminação. E hoje consegui encontrar isso. Agora eu entro aí com esse sagrado, com esse despertar, os projetos futuros, para a gente concluir. Para a gente concluir. Eu comecei a entender que, de fato, a minha comunicação ela pode ir muito mais rápido do que a literatura, infelizmente, porque poucas pessoas leem. E eu consigo colocar na fala a minha poesia, os meus livros eu estou fazendo audiobook também. Então eu consigo transmitir o recado que está nos livros, que estão nos livros, também na minha oratória. Bacana. E aí eu estou entrando no terreno das palestras. Então eu quero, o que a Cláudia Canto quer? Ela quer se comunicar com muita gente, o máximo de pessoas que eu puder, de classe A, B, C, D e E, porque todas as mulheres, independente da classe social, ainda tem certas lacunas, e a gente pode também entrar com o sagrado masculino. Então, é isso que eu quero, os meus projetos mais pontuais, fora a top model que eu sou, né? Certo. Fora... Fora a mulher rica e fora top tudo model. isso, eu quero muito poder falar com um público maior através das minhas palestras, e eu vou fazer isso. Vocês têm dúvida? Pode ser alguma. Não mesmo. De jeito maneiro. História, eu não tenho dúvida. Então, eu vou me comunicar, porque falando eu chego no presídio, eu chego na favela, eu chego na elite, e a literatura eu amo, eu não vou deixar de escrever, óbvio, mas escrever dá um trampo. Eu estou escrevendo, é importante salientar, que eu comecei a estruturar, ganhar grana com a literatura depois de 20 anos, insistindo. De que forma? Eu também ganhei uma passagem para a Suíça antes da pandemia, e eu fui, e aí veio a pandemia, eu não consegui viajar, e eu fiz contato com brasileiras lá, que abriram um caminho para eu começar a escrever histórias de mulheres brasileiras na Suíça. Então, hoje eu sou uma biógrafa, eu escrevo histórias dela com um recorte muito psicológico, espiritual e tal. É uma biografia que caminha mais por essa experiência empírica
esse lugar de fala que eu tenho com as Certo. mulheres. Então, eu tô vivendo disso hoje, graças a Deus, estou indo para a Suíça agora, dia 3 de março. Bacana. Volto para a Suíça agora, eu já fui esse ano, tô indo de novo, Rara Rica. Todas essas viagens não saíram do meu bolso, porque eu tenho dinheiro invisível. Sim. E aí, tô indo agora lançar o livro Os Escritores do Amanhã, que é um projeto de uma mulher maravilhosa, que é a Adja Alonso, e ela faz um trabalho de buscar capital com as famílias da Suíça para colocar as crianças daqui em escolas particulares. Bacana. Então, através da minha editora, que eu abri uma editora, saiu o livro... Qual o nome da editora? Você tá perguntando bem o clichê do clichê, né? Qual adivinha? Adivinha? Cláudia Canto. Rica Rara. Oh, Cláudia Eu achei Canto. que era Rica Rara. Aí, o nome da editora é Cláudia Canto, Cláudia não podia ser outro. Uhum. Vai virar marca, Coca-Cola, Cláudia Tá. Canto, vai ser, ah, tô Uhum. tomando uma Coca-Cola, Cláudia Canto, Coca-Cola, Cláudia Canto. Vai virar marca com o meu querido Roger, da Top Models, Today Models, vamos virar marca, hein, Roger? Então, que eu tava falando pra tu, tô voltando pra Sobre- Suíça, dia 3 de março, chego lá dia 4, e vou fazer o lançamento dos escritores do amanhã, através do Escritores projeto Amanhã, tá. através do projeto Estrela da Manhã, que sai pela... Não é minha editora, não. É nossa Nossa. editora. Uhum. Eu tenho um monte... É uma startup. Certo. Acabei de descobrir um designer na periferia, o Guilherme, que tem um trabalho lindo e desenha na mão as capas. A capa nova do História Desconhecida da Cidade de Tiradentes é dele, que é o menino negro. Certo, que bacana. Então, tá tudo ali dentro da comunidade, tem vários profissionais ali que a gente está fazendo parceria. Tem um tradutor que traduz pro inglês, pro alemão e tal. Tá. Então, eu consegui abrir esse leque. E também tô lançando o... Ai, gente... tô levando, que sai pela minha editora, impressa pela minha editora, que é a Cartilha de Mulheres Brasileiras na Suíça, que fala de violência contra as mulheres. Tem muita violência. Sim, imagina. Muita violência na Suíça com as mulheres brasileiras. E depois eu volto, em nome de Deus, que esse daí eu já não posso falar, porque não tem nada certo. Sim. Cláudia Segura tá. aí. Vai. Não, peraí, tô falando de grana, isso aí. Tô falando de grana. Eu vou lançar também o Lixo Milionário para concluir. Lixo Milionário é a história de uma baiana, artista, designer, que ela faz dos lixos da Suíça esse trabalho maravilhoso, que é cápsula de café. Sim, cápsula de café. É verdade. Ela tô transforma em vendo. obra de arte. Que é a Sueli lindo. Bonfim. E ela fez o figurino das bailarinas do Faustão com o lixo do Rio de Janeiro. Olha. E eu, Cláudia Canto, tenho a honra de estar escrevendo a história dela. Que bacana, hein? Nossa, estamos É muita aqui. coisa. Cláudia, para te encontrar, como é que faz aí nas redes? Como é que a gente consegue achar seus Sim. trabalhos e um pouco mais sobre você? Obrigada por perguntar. Então, eu tô na @escritora Cláudia Canto no Instagram. Uhum. No Facebook, eu sou muito ágil ali no Facebook, vivo postando coisa ali também. E o meu site está agora desativado, que eu vou mudar para o site da editora, mas é claudiacanto.com.br. Tá, no Facebook é Cláudia Canto? É Cláudia Canto normal. Tá bom. Muito então. fácil. Cláudia, tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que você fala, ou que você gostaria de falar, deixar aí? Além do sagrado feminino, é claro que você falou que não podia deixar de falar. Deixar de falar. É. Tem sim. Eu quero agradecer. Muito obrigada, viu? Pedro, muito obrigada É isso. pela empatia. Cacá, muito obrigada mesmo, gratidão. Quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram em mim, que me ajudaram, que não desistiram de mim, apesar das minhas loucuras, que me empurraram de alguma forma, com um não, com um sim. Quero agradecer a minha mãe, que está aqui assistindo. Pela primeira vez, ela está vendo uma entrevista tão profunda minha. Quero agradecer o Thomas Mellenhaus e as pessoas que acreditam em mim. Então, eu agradeço muito. Eu fui muito, apesar de tudo que eu passei, eu fui muito ajudada. Me ajudaram muitas, Sim, muitas pessoas me ajudaram. Importante. Damos graças por isso. Damos Muito graças obrigado, por viu? isso. Obrigado. Obrigada. É isso aí, gente. Ó, esse episódio danado, hein? Cláudia Canto não poderia ser diferente, né? Muito obrigado mais uma vez. Mais um episódio vai ficando por aqui. É Cultura na Cidade, é Cultura Leste, nos estúdios do Talk Leste aqui pra vocês, certo? Até a próxima. Beleza, Pedrão? Valeu, gente. Um abraço. É nóis. Só os monstros.